Graça e paz, queridos, bom dia. Bom dia especial para os pais, não é? Um domingo do Dia dos Pais, um domingo especial. Nós louvamos o Senhor por poder chamá-lo de Pai. E eu gostaria de chamar a atenção de cada um de nós nessa manhã para refletirmos a respeito disso. Chamarmos a Deus de Pai. Queria aqui convidar todos os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no primeiro capítulo do Evangelho de João. Evangelho de João, primeiro capítulo, dos versos 11 a 14. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, o texto sagrado da palavra do Senhor, nesse primeiro capítulo do evangelista João, versos 11 a 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Curve a sua fronte, converse com o Pai por mais alguns instantes. Deus eterno, Deus imenso, Deus maravilhoso, Deus a quem podemos chamar de amigo, Deus a quem podemos chamar de Pai. Nós nesse instante, ó Deus, queremos, ó Deus bendito, pedir ao Senhor, que o Senhor ocupe o nosso pensamento, ó Deus, e domine todos os nossos sentimentos, de maneira tal, ó Pai, que absolutamente nada nos distraia nesse instante. Esse é um momento sagrado, Pai querido, em que nós, ó Deus bendito, voltamos a nossa atenção, silenciamos o nosso coração e colocamos os nossos ouvidos, a nossa mente, ó Pai amado, à disposição da Tua voz, para que o Senhor aplique em nossas vidas a vontade do Teu coração, ó Pai. Por favor, fala conosco nesse instante. É o desejo dos nossos corações, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Irmãos, nós cantamos um hino no início deste culto. Os irmãos se recordam ou já se esqueceram? Qual cantamos? Salmo 142 foi cantado pelo coro, mas não foi esse que cantamos todos juntos, congregacionalmente. Qual cantamos? Hino de número 10, que se inicia: vós, criaturas de Deus Pai. Eu gostaria de chamar a atenção para essa primeira frase desse hino que cantamos ao início do culto: vós, criaturas de Deus Pai. Por que o compositor não colocou vós, filhos de Deus Pai? Ele coloca nessa mesma frase duas realidades, nos chamando de criaturas e dizendo que Deus é Pai. Ele não pode afirmar que todos os que estão ouvindo a Ele
ou todos que vieram a conhecer esse hino, todos os que cantam esse hino, os que já cantaram, são filhos de Deus. Mas ele pode afirmar que todos são criaturas do Deus eterno, do Deus maravilhoso, que pode ser chamado de Pai. Pensando no Salmo de número 150, fazendo um link com essa frase, com esse início do hino de número 10 que cantamos, o versículo de número 6 do Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todas as criaturas louvarão ao Senhor, se não o fazem. Um dia louvarão, um dia se prostrarão, um dia dobrarão seus joelhos e terão de reconhecer que Deus de fato é o Deus imenso, Deus criador, Deus que também poderia ter sido chamado de Pai. E aí eu gostaria de fazer menção aqui, olhando agora para o versículo de número 14 do nosso texto, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu gostaria de lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Deus Criador criou todas as coisas por meio da palavra. João vai mencionar a palavra, porque ele fala a respeito do Verbo. Quem é esse Verbo? O próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Esse Filho de Deus disse que era o pão vivo que desceu do céu. E ele, sendo Verbo, habitou entre nós, como João diz aqui no versículo de número 14, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Verbo é um elemento básico na estruturação do nosso idioma no português. É o que traz para nós a ideia central em uma frase. E o logos, na filosofia grega, era a força abstrata, a lógica, a razão, que dá ordem e harmonia ao universo. Deus criou todas as coisas fazendo uso do Verbo. Criou a mim e a você pelo poder da sua palavra, que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós. É a referência que João faz aqui. Ele expõe o Filho de Deus como sendo o Verbo vivo. Personifica o Verbo na pessoa do Senhor Jesus. E aí nós entramos então no nosso texto, no versículo de número 11, verificando e observando que esse Verbo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Aquele povo que deveria ser chamado filho de Deus, boa parte deles não se tornaram de fato e de verdade filhos de Deus. Com certeza você já ouviu o dito popular: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Filosofia de caminhoneiro, né? E o tema nosso desta manhã traz para nós a ideia de um outro dito popular, de muitas pessoas que dizem: eu também sou filho de Deus. Alguns até acrescentam: eu sou filho, eu também sou filho de Deus, também mereço um lugarzinho à sombra, né? Ou ao sol, enfim. A pergunta que nós temos que fazer nessa manhã é: de fato, eu sou filho de Deus? Essa é a pergunta que tem que te incomodar nessa manhã. A você individualmente, pessoalmente. Não importa quem está do teu lado. Espera aí, pastor, mas é a minha esposa que está aqui, é o meu filho. A pergunta que tem que incomodar a você nesta manhã é: eu também sou filho de Deus? Para que você possa dizer essa frase, declará-la afirmativamente, você tem que fazer a pergunta: de fato eu sou filho de Deus? É possível ter essa certeza?
Com o tema Eu Também Sou Filho de Deus, gostaria de refletir com os irmãos a respeito de quem são os verdadeiros filhos de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, volte seus olhos para agora, para o versículo de número 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Em primeiro lugar, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que receberam o Filho de Deus. Nos tornamos filhos de Deus, porque um dia tomamos conhecimento de que esse Deus nos amou de tal maneira, que foi capaz de enviar o seu Filho, o seu único Filho, para que todos aqueles que o recebam, aqueles que creiam nele, recebam também assim a vida eterna e recebam o poder de serem chamados seus filhos também. Receber o Filho de Deus. Pode ser que alguém aqui questione, talvez você não tenha intimidade com essa terminologia, não tenha tanta intimidade com a palavra de Deus, talvez seja a primeira vez que você esteja em uma igreja evangélica, talvez seja a primeira vez que você para escutar esse texto do famoso Evangelho de João, mas que talvez você nunca tenha se detido para ouvir o que contém esse capítulo, nesse primeiro capítulo, especialmente nesses versículos. E aí você pode estar se questionando: receber o Filho de Deus? Como assim? Seria como receber alguém em casa? Receber o Filho de Deus é compreender a simplicidade do Evangelho. O Evangelho que são as boas novas do Senhor Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo. Aquele que é a palavra encarnada, aquele que alimenta as nossas almas. Receber o Filho de Deus é ter Jesus como único e suficiente Salvador, mas não apenas Salvador. Ele deve ser também suficientemente Senhor da tua vida. Não que nós possamos colocar alguma dúvida em relação a, será que Ele tem condições mesmo? Tanto poder assim para mandar em mim, dominar a minha vida, ser Senhor da minha vida? Não há dúvidas quanto a isso. Mas na tua cabeça, no teu coração não pode haver essa dúvida. Você tem que ter certeza de que Deus, o Deus Altíssimo, é teu Salvador, através do Filho. Mas Ele também é teu Senhor. Ele tem regido a tua vida, Ele tem guiado a tua vida, Ele tem direcionado as tuas decisões. Sou eu um verdadeiro filho de Deus? Talvez você possa começar a ficar aí um pouco incomodado e pensar: peraí, né? Não é sempre que eu tenho essa certeza, não. Filho que realmente é filho, que honra os pais, obedece ao seu pai e à sua mãe. Se somos filhos de Deus, nós devemos obedecê-lo. Nós o fazemos 100% do nosso tempo? Como todo filho? Não. Infelizmente, nos rebelamos algumas vezes, desejamos fazer a nossa própria vontade, fazemos até birra, como uma criança que se joga no chão e quer aquilo que está desejando, indo contra aquilo que o Senhor orienta, ou aquilo que Ele tem revelado aos nossos corações, ou questionando a vontade dEle. Aqueles que recebem de fato o Filho de Deus e creem no seu nome, são os que podem ser chamados seus filhos. Como está registrado em Mateus 7, versículo de número 21, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Texto que se coaduna aqui com o versículo de número 12. Texto que também nos faz lembrar que o reino dos céus pertence às crianças.
talvez uma das melhores, se não a melhor fase das nossas vidas, é justamente a infância. Porque na infância eu e você nos desprendemos de toda e qualquer complicação, elucubração, razão dos porquês e dos pormenores, dos detalhes da nossa vida. E nós simplesmente dependemos, e dependemos mesmo, qual uma criança, um bebê, depende da sua mãe, para absolutamente tudo, ou praticamente tudo. E que beleza nós pararmos para pensar num bebezinho que depende da sua mãe, depende do pai, depende da família, para ser alimentado, para ser abrigado, ter uma roupa, para ser protegido, mas para respirar, ele depende única e exclusivamente de quem? Eu e você dependemos única e exclusivamente de quem? De Deus Pai, do Deus que criou, que soprou sobre nós o fôlego da vida, que quer, deseja se relacionar conosco como seu Pai e ter-nos como seus filhos. Eu gostaria de citar 2 textos aqui ainda, nesse primeiro ponto, meus irmãos. Atos, capítulo de número 4, versículo 12, diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós venhamos a nos tornar filhos de Deus, para gozarmos o lar celestial e vivermos na casa do Pai que Ele tem preparado para nós. Com certeza nós todos aqui ouvimos uma ou outra, ou algumas, ou até várias histórias a respeito de adoção. Tente se colocar nessa situação. Você tem um único filho, e você se vê num contexto de guerra, de lutas, de batalhas, de miséria, de injustiças, e para resgatar algumas crianças que são órfãs porque seus pais morreram naquele contexto, e recentemente na guerra que você está enfrentando em determinado país. Imagine você aí, qualquer contexto que vier à tua mente, e para resgatar aqueles meninos, você tem que abrir mão do teu próprio filho, do teu único filho. Você só tem ele. Deus fez isso por mim e por você. Deus abriu mão do seu único filho e doou o seu único filho em favor de homens, mulheres, criaturas, para que essas pessoas, para que eu e você viéssemos a nos tornar seus filhos. E irmãos, por que eu estou tocando nesse ponto? Pastor, por que você está falando a respeito de adoção? É um tema um tanto quanto delicado, mexe com a gente, mexe com as nossas emoções, se é para mexer mesmo. Pais e mães que estão aqui, que são pais e mães adotivos, sem dúvida alguma, vão experimentar e absorver muito melhor essa experiência de entender o que se passa no coração de Deus, porque Ele decidiu adotar, não uma dezena, milhares e milhares de pessoas foram atraídos por laços de amor eterno para os braços do Pai. Uma criança que vive em um orfanato não faz parte de uma família, e quando ela é adotada, ela recebe o poder de ser feita filha naquela família. Quando nós falamos de adoção, muitos dizem: não nasceu da barriga, mas nasceu do meu coração.
Será que nós temos essa consciência de que nós não éramos filhos de Deus? Nenhum de nós éramos filhos de Deus. A palavra é muito clara. O Senhor tem um único filho, de fato e de verdade, e o gerou eternamente, e o doou já na eternidade, e para a eternidade em favor de cada um de nós. Ele deu o seu filho para nos adotar. E parando para pensar nisso, eu passo então para o segundo ponto, irmãos. Se os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que recebem o Filho de Deus e se tornam assim, consequentemente e venturosamente, também seus filhos, e podemos chamar ao Senhor Jesus de nosso irmão mais velho, maior, o primogênito de Deus Pai. Em segundo lugar, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que nascem espiritualmente. Que diz o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, e nem nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não há uma comparação aqui entre nascer da barriga e nascer do coração. Deus é quem te criou, mas Ele te adota como filho, desde a eternidade. Ele não te gerou eternamente como fez com o seu verdadeiro filho, o seu filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, mas Ele te criou e desejou e deseja se relacionar contigo de pai para filho. Ele te amou desde a eternidade, Ele me amou desde a eternidade. Perceba que no versículo de número 13 que acabamos de ler, não se encerra o versículo com a palavra vontade de Deus. Você observou? Nós podemos até afirmar implicitamente que é óbvio que a vontade do Senhor está aqui expressa, mas João faz a seguinte leitura e transmite isso, comunica dessa maneira: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Por que não colocar mas da vontade de Deus? Não, ele põe mas de Deus, porque Deus desejou de uma maneira incondicional e incomensurável. Nós não podemos perscrutar a mente do Senhor para entendermos o tamanho do amor de Deus Pai por nós, e o porquê que Ele me amou, e o porquê que Ele te amou dessa maneira. Nós nascemos mais do que da vontade de Deus, nós nascemos de Deus, nós somos dele, pertencemos a Ele, se de fato recebemos o seu Filho, se de fato nascemos espiritualmente. Aqui João está categoricamente dizendo que não depende da carne, não depende do sangue, não depende da vontade humana, o nascer de novo, mas sim exclusivamente depende do próprio Deus, da sua vontade, mas depende de Deus, da vontade dEle, do agir dEle, do primeiro passo que é sempre Ele quem dá, em minha direção e em tua direção, a nossa salvação, o fato de nós nos tornarmos filhos de Deus, depende tão somente e exclusivamente dEle. Ele é Pai, nós não éramos filhos, não éramos filhos e filhas, mas Ele é desde sempre. O eu sou é Pai, e me amou, e te amou, e te atraiu, e me atraiu. Foi o próprio Deus quem nos deu vida, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Espiritualmente também Ele soprou o fôlego da vida, e de vida eterna em nós. Nascer de novo é nascer espiritualmente, é nascer de Deus, em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus o Senhor, o nosso Deus Pai, nos adota. Nicodemos não conseguiu compreender isso, e no capítulo 3 de João, se você for virar a página aí, ele vai questionar, ele não entende, ele quer entender. Como assim? Eu teria de voltar para a barriga da minha mãe? Ele não compreende o que Jesus está comunicando a ele. Então Jesus
lhe declara no versículo de número 6 do capítulo 3: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles que não recebem o Filho de Deus, que não ouvem, não compreendem, não absorvem e não são transformados pela voz poderosa do Deus eterno, do Filho de Deus, do próprio Espírito Santo falando ao seu coração, não podem ser chamados filhos de Deus. É necessário nascer espiritualmente. Nascer espiritualmente é compreender exatamente o que está escrito no versículo de número 16 desse capítulo 3, e que nós conhecemos e sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê, toda aquela que crê no Senhor Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Repare, Jesus é o Filho unigênito, único, eternamente gerado em Deus. E nós então, desde a eternidade, somos assim, separados por Ele, escolhidos pelo Senhor, e louvado seja o nome dEle, porque nossa salvação e o fato de nos tornarmos filhos de Deus dependeu exclusivamente dEle. Foi Ele quem escolheu. Porque se de fato dependesse de nós, nós correríamos um grande risco de não nos tornarmos filhos de Deus, de simplesmente nos rebelarmos, de simplesmente seguirmos a nossa tendência pecaminosa, o nosso coração, e vivermos a nossa própria vida, sermos donos do nosso próprio nariz, das nossas decisões, e fazermos o que desce na nossa cabeça. Mas não, o Senhor desejou, dependeu dEle. Efésios capítulo 1 versículo 5 diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Somos filhos adotivos, e o Senhor nos ama de modo incondicional. Ele não impôs absolutamente nada. Pessoas que decidem ser pais adotivos não chegam numa casa de crianças, um orfanato, escolhem uma criança de repente e dizem: olha, só que é o seguinte, tem regras na minha casa, é assim, assim, assado, pisou na bola, tô fora, te levo de volta, pego outro para criar, não te aceito como filho. Se nós que somos pecadores colocamos o nosso coração, amamos, e apesar de termos essa incumbência de tratarmos como verdadeiro filho, ensinarmos para que de fato obedeça, para que de fato viva de acordo também com as regras do lar, nós conseguimos também, ainda assim, colocar o nosso coração em favor de alguém, de uma criança, e amá-la, não de modo perfeito como Deus nos ama, mas nós conseguimos colocar isso em prática. Deus, quando colocou o seu coração direcionado para mim e para você, Ele não impôs absolutamente nada. Ele nos amou. A nossa participação é crer, confiar e descansar naquilo que Deus estabeleceu de relacionamento conosco, por meio da sua palavra, da sua revelação. Eu gostaria de concluir, irmãos, pensando no versículo de número 14 aqui, para a nossa reflexão. Deus se fez homem, Cristo, Filho e ungido do Pai Celeste, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio nos mostrar um vislumbre da glória do Pai, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, pleno de graça e de verdade, resplandeceu sua glória como unigênito do Pai. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e é um dia especial de fato. O meu desejo
é que o Pai Celeste nos capacite a honrá-lo, para que cada pai aqui siga o exemplo de Deus Pai. Ame seus filhos, se doe em favor dos seus filhos, ensine a vontade do Pai Celeste aos seus filhos. Você que tem certeza, que tem essa convicção de que Deus é o teu Pai, você pode chamá-lo de Pai, você pode afirmar essa frase, não apenas tê-la como uma interrogação. Eu também sou filho de Deus, de fato e de verdade. O desafio do Pai para você é que você o obedeça da maneira como Ele tem imposto a nós, como Pai que é, como Senhor que é. Mas Ele não nos impõe de uma maneira autoritária. A autoridade dEle nos constrange, o amor dEle nos constrange a seguir a sua voz, os seus passos. Meu desejo é que nosso relacionamento com Ele seja cada vez mais íntimo, ao ponto de nós podermos chamá-lo como Jesus chamava: Abba, Paizinho, com intimidade. Será que todos nós podemos afirmar: eu também sou filho de Deus? Se é uma dúvida no teu coração e na tua mente, se você não tem certeza disso, se você acha ou crê que não consegue afirmar que de fato você é filho de Deus, se talvez no teu coração esteja uma confusão do tipo: puxa, mas espera aí, eu não sigo a vontade dele, então eu não posso de fato ser filho de Deus, porque todo filho tem que ser obediente. De fato isso é verdade, mas não depende de você. Se você tem essa dúvida, essa é uma questão exclusivamente de fórum íntimo, mas eu gostaria de orar por tua vida. Você não precisa se manifestar, inclusive, nem levantar a mão. É fórum íntimo, mas eu gostaria de orar por você. Se a voz do Deus vivo e verdadeiro, do Deus que é Criador, do Deus que é soberano, do Deus do universo, do Deus todo-poderoso, falou profundamente ao teu coração, e você se deu conta que de fato Ele é Criador, só que mais do que isso, Ele é Pai. Se você está se apropriando dessa verdade, se você está sentindo que o teu coração está sendo renovado, e que hoje é dia de salvação para a tua vida, que você não tinha esperança, mas hoje você entendeu a voz do Senhor no teu coração, eu quero orar por você. Aqueles que já são filhos de Deus, ore também em favor daqueles que não são. Vai vir na tua mente parentescos, familiares, um amigo, alguém que você ama, ou talvez alguém que está do teu lado e você também não tem certeza que este é filho de Deus. Ore por ele, discretamente, conversa com o Pai. E você que está comigo nesse instante, fazendo essa oração, creia, Deus te recebe com seus braços de amor, para nunca mais te deixar embora. Ele não abandona. Ainda que a mãe abandonasse um filho que ainda mama, Deus jamais a abandonará a um filho que ama. Feche seus olhos, vamos conversar com esse Deus que é Pai. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos porque nessa manhã, Pai, nós tivemos a oportunidade de voltarmos os nossos corações e as nossas mentes para a tua voz, para aquilo que o Senhor tem, ó Deus bendito, a dizer para nós o tempo todo. Tua soberana vontade não é apenas soberana, a tua vontade também é boa, é perfeita, é agradável. E os nossos corações, ó Deus, corrompidos pelo pecado, muitas vezes nos conduzem por caminhos tenebrosos, tortuosos e de morte. Mas o Senhor nos mandou o teu único Filho para que tenhamos vida e vida com abundância. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos aqui presentes, cultuando o teu nome, Pai.
Glória seja dada ao teu santo nome, pela vida de cada um a quem eu posso chamar de irmão. Eu quero te pedir nesse instante, ó Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, teu único Filho, aqueles que têm dúvida em seu coração, possam nesse exato instante, pelo poder da palavra do Senhor e pelo poder do Espírito Santo do Senhor, possam, ó Deus bendito, se render de uma vez por todas, ó Pai, e desfrutar do aconchego dos teus braços de amor. Que ouçam a voz poderosa, mas doce e suave do Senhor, ó Pai, a falar aos seus corações: filhinho amado, eu te amo, eu quero você nos meus braços. Trata desses corações, ó Pai, transforma essas vidas e dá-lhes o poder de serem feitos também filhos de Deus, para a honra do teu nome. É a oração que fazemos em o nome do teu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Esse mesmo Espírito convida os irmãos a ficarem em pé.